Você já parou para se perguntar se educar seus filhos baseado em castigo, punições e cantinho do pensamento funcionam? Meu nome é Aline Campreger, eu sou psicóloga e neuropsicóloga e hoje eu vim aqui conversar com você sobre formas de educar de verdade. É fato que as crianças muitas vezes não seguem regras, têm dificuldade de cumprir com os combinados, têm comportamentos de enfrentamento. Porém, um outro fato também é que todas elas ainda estão em processo de amadurecimento neurológico. Por isso, é importante que a gente saiba o quanto que os aspectos biológicos estão em pleno amadurecimento. As crianças nascem com o neocórtex em desenvolvimento e sabe-se que todas as sinapses e o amadurecimento completo dessa região, que é responsável pelo controle do planejamento, do pensamento, do controle inibitório, da capacidade de seguir regras, da capacidade de esperar por algo bom, só acontece por volta de 20, 25 anos. Pensando nisso, é um erro a gente achar que o desenvolvimento das crianças vai acontecer só pelo desenvolvimento biológico. Muito pelo contrário, como elas estão em amadurecimento, é nas relações sociais, na forma como elas vão experienciar os comportamentos, as ações e as reações deles no ambiente e dentro da família que elas convivem, que elas vão ter a chance de amadurecer esses aspectos e crescerem desenvolvendo habilidades sociais. Essa é uma estratégia compensatória dessa imaturidade e podemos sim refletir o quanto que punições, cantinho do pensamento e castigos educam de verdade? Bom, todos nós escolhemos alguma prática educativa para ensinar nossos filhos. A questão é que o propósito de cada uma dessas escolhas sempre é que as crianças se eduquem da melhor maneira, desenvolvam inteligência emocional, capacidade de lidar com frustrações, perseverança diante dos seus objetivos e dos seus desejos. E acho muito importante a gente refletir sobre cada uma dessas três práticas educativas. Vamos começar falando sobre o castigo. Quem nunca disse a uma criança, se você fizer isso... Pois é, o castigo é como se fosse um grande feitiço jogado na criança que traz para ela uma condição. Caso isso aconteça, algo muito ruim vai acontecer com você. Não é um combinado, é um abuso da nossa autoridade sobre eles, como se nós pudéssemos e agíssemos no ambiente criando uma vingança. Se você fizer algo que eu não quero, você vai se ver comigo. Você vai ter uma consequência negativa diante da sua ação. Pensando assim, o castigo traz para a criança a noção de que o mundo é cruel, que quando ela erra, algo muito ruim acontece com ela. E, portanto, essa criança, com uma educação baseada dentro desse esquema, geralmente cresce com a impressão de que o erro é algo irreparável. E, portanto, ela pode ou se esquivar de qualquer circunstância onde ela possa errar, ou começar a esconder os resultados que não são tão positivos. Afinal, diante de um resultado negativo, ela precisa sofrer alguma consequência, ela precisa sofrer alguma sanção, que é o castigo, um prolongamento muitas vezes muito grande de alguma situação. O castigo pode ser verbal, pode ser físico e todos eles são tremendamente negativos. Aliás, a gente precisa lembrar o quanto que as agressões são criminosas, independente da intensidade. E o mais importante sobre o que a gente está falando aqui hoje, será que ensinar uma criança que uma ação faz com que ela pague um preço por um erro é uma prática educativa? A segunda prática educativa muito comum é a punição.
Sabemos que a punição tende a ser uma atitude cometida com sangue quente. É como se diante de um evento que os pais consideram errado, uma falta de respeito ou algo que estava fora do combinado, eles agissem emocionalmente, comandados por emoções como raiva, frustração, mas geralmente acometidos de atitudes que eles em breve vão se arrepender. Aqui mora grande parte da culpa dos pais, que agem tendo reações com a criança, ou físicas ou verbais, onde a criança se sente machucada, onde a criança se sente desvalorizada, onde a criança sente medo, angústia, culpa e os pais também. Afinal, é uma prática a qual a gente precisa entender o que gera na criança, né? A criança que sofre desse tipo de consequência, de punição, ela entende que o mundo é um lugar difícil, onde todas as vezes que ela errar, ela corre risco. E aqui a gente, na maioria das vezes, vê o desenvolvimento de dificuldades ligadas a ansiedades e grandes inseguranças, já que a qualquer escorregada, a qualquer erro, eu posso sofrer algo doloroso. E o mais importante, novamente, o que isso ensina? Qual é o comportamento que ela aprende após um castigo? Ela sente medo, ela pode começar a seguir regras pelo medo da consequência, mas ela não necessariamente está cooperando, colaborando e entendendo quais as ações positivas que ela pode ter. A terceira prática educativa muito comum para quem geralmente quer fugir das punições e dos castigos é o cantinho do pensamento. A criança ultrapassa um limite já combinado e a consequência disso é que ela seja retirada do ambiente para pensar sobre aquilo. E não é um pensar afetivo, com qualidade, em conjunto, é um pensar solitário. Ou seja, a gente acaba travestindo uma atitude de cuidado, mas no fundo é uma atitude punitiva. A criança perde o direito da convivência, ela fica sozinha com seus pensamentos. E o que isso gera? A criança entende que esse mundo funciona da seguinte maneira: ela vai errar e ela vai pagar o preço por esse erro ficando sozinha e pensando. Isso causa uma associação do quanto que o pensamento é algo negativo, do quanto que estar só é algo muito ruim, do quanto que parar para refletir sobre as coisas é uma consequência aversiva. E a tendência é que essa criança crie dificuldades para ficar no quarto, não goste de ficar sozinha, não consiga associar pensamento e elaboração emocional com aspectos positivos. Então essa também é uma prática que não ensina para a criança, que não é uma prática educativa. Ela pode começar a deixar de ter comportamentos inadequados pelo medo de ficar sozinha, pela esquiva de fugir do cantinho do pensamento, mas não pelas habilidades que ela está ganhando com o que ela aprendeu diante dessa prática. Todas essas 3 formas de educar, todas essas 3 estratégias trazem uma dificuldade muito grande na educação das crianças. Por quê? São práticas que podem até imediatamente funcionar. Aliás, esse é um dos grandes fatores que faz com que os pais, muitas vezes, mesmo querendo melhor para os seus filhos, escolham essas práticas, porque elas funcionam. A questão é que elas funcionam imediatamente, elas controlam o comportamento e não ensinam nada novo. E o que acontece é que diante desse controle, acontece um fenômeno explicado pela psicologia como lei da habituação. O organismo entende um estímulo negativo e com o passar do tempo passa a resistir sobre ele. E é preciso com que aquele estímulo negativo fique cada vez mais forte, trazendo cada vez mais intensidade nos prejuízos já relatados em cada uma das práticas. E por fim, como o funcionamento dessas práticas é só imediato, a longo prazo elas não ensinam e geram muitos prejuízos. Pensando nisso tudo, é importante a gente identificar juntos quais são os fatores que influenciam nas escolhas das práticas parentais. Ou seja,
o que faz com que cada pai e cada mãe escolha uma abordagem ou outra na hora de ensinar os seus filhos. Claro que todos nós queremos escolher o melhor, mas existem alguns fatores que pesam e que podem influenciar, e que quando nós estamos conscientes, identificamos esses fatores, a gente pode agir controlando melhor essa influência deles sobre as nossas escolhas. Eu separei os 5 fatores principais que influenciam as nossas escolhas das práticas educativas. O primeiro deles, como fomos educados. Afinal, por mais que tenhamos muita reflexão sobre isso, aprendemos tanto pelo que nos é dito, quanto pelo que nós vivenciamos. E muitas vezes pais e mães dizem que não gostam de educar com punições, palmadas, xingamentos, consequências, porém, na prática, eles acabam reproduzindo o modelo a que eles foram expostos. Afinal, essas experiências ficam tão marcadas que, naturalmente, diante de algum comportamento que a criança tenha que não é o esperado, eles usam desse recurso que eles vivenciaram. O segundo fator que influencia na escolha das práticas parentais é qual é o estereótipo e a expectativa que temos sobre o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente e da construção familiar. Muitas vezes temos a errônea visão de que famílias perfeitas existem, de que crianças seguem sempre combinados, de que elas obedecem aos pais e de que eles vivem numa harmonia perfeita e ideal. E esquecemos de considerar que elas estão em pleno desenvolvimento e que elas vão errar, vão acertar, vão se aprimorar e nós também. E quando a gente cria essa expectativa, a chance que a gente tem de escolher práticas parentais que funcionam só imediatamente, como punições, castigos e cantinho do pensamento, aumenta muito. A terceira influência para que a gente escolha a forma como educar nossos filhos são a pressão social e a forma como a gente lida com os palpites ou as críticas. Isso porque nós, enquanto pais, somos o tempo todo observados e o quanto a gente leva em consideração essas opiniões ou o quanto a gente imagina o que as pessoas podem pensar das nossas escolhas educativas pode e influencia muitos pais. A experiência que eu tenho em consultório de cerca de 15 anos atendendo crianças e adolescentes me diz isso com clareza. Muitas vezes os pais pensam em mudar as práticas educativas, mas se sentem excessivamente julgados pelos olhares e pelos comentários de outras pessoas ao dizer que eles estão sendo excessivamente permissivos ou a dizer que eles não estão tendo um controle imediato sobre o comportamento da criança. E as práticas educativas que trazem prejuízos a longo prazo, como cantinho do pensamento, punição e consequências, com vergonha, dor e humilhação, controlam imediatamente, mas não educam uma criança, nem desenvolvem habilidades sociais que elas vão poder usar ao longo da vida. O quarto fator que influencia muito a escolha das práticas parentais é como nós pais reagimos diante das frustrações. Afinal, educar uma criança é uma construção diária de investimento e expectativa. E quando nós não lidamos bem com a frustração, quando nós não conseguimos equilibrar e regular as nossas emoções, a tendência é que a gente escolha por práticas que imediatamente descarreguem aquelas emoções e, infelizmente, esse descarrego acaba sobrecarregando a criança com a escolha de práticas que controlam, mas que não educam. E a quinta e última grande influência na escolha das práticas parentais é o quanto que as nossas necessidades pessoais estão atendidas. Pais cansados, esgotados, com uma rotina que desfavorece o bem-estar, o sono, a alimentação, as necessidades individuais, tendem a ficar muito aborrecidos ou com muita raiva de situações, às vezes, que são naturais e fazem parte da educação de uma criança. E com essas emoções desproporcionais, tendem a escolher práticas que não vão educar efetivamente
e só vão controlar o comportamento. Conhecendo então esses fatores, podemos perceber o quanto não é simplista e reducionista o ambiente que nos cerca diante dessas escolhas. Mas é possível que, com um propósito muito claro de educar nossos filhos para que eles se desenvolvam ao longo da vida com as melhores habilidades que eles possam ter, o quanto que vale a pena a gente concentrar e canalizar a nossa energia e o nosso investimento para práticas educativas, ações que vão ajudar os nossos filhos a entender o que eles sentem, a lidar com os limites e a conseguir vivenciar situações difíceis com mais habilidade. Educar um filho de verdade passa pela ideia de que não podemos somente coibir e inibir comportamentos inadequados. Precisamos ensiná-los vivências e habilidades de comportamentos funcionais e que eles vão efetivamente praticar e serem aceitos, felizes e realizados e seguros. Para isso, é importante entendermos que as crianças precisam vivenciar ações e reações dentro da medida mais natural, respeitosa e correspondente possível. Ou seja, quando falamos em consequências, é importante que tenhamos cuidado de que essas consequências sejam úteis e ensinem de fato a criança a praticar a reparação do que ela possa ter causado e a habilidade que ela precisa desenvolver. Para isso, eu separei 7 estratégias para que a gente possa, de uma vez por todas, substituir essas escolhas que não favorecem o bom desenvolvimento das crianças por práticas educativas de fato. Primeira sugestão: abandone de uma vez por todas expectativas irreais. Crianças e adolescentes estão em pleno desenvolvimento e eles só vão ter atitudes de adulto quando forem adultos. É importante a gente entender que eles estão em fase de aprimoramento, lapidando as suas ações, e o nosso papel é ajudá-los a desenvolver esse crescimento. Não adianta olharmos para as crianças e nos avaliarmos como bons pais à medida que eles respondam imediatamente a uma ação. Quando temos essa expectativa, não conseguimos educar de fato. Mas quando temos a expectativa de que talvez precisamos mesmo repetir várias vezes uma ação, ter paciência e tolerância com algumas circunstâncias, entender que o nosso papel, muito mais do que controlar, é educar, nós vamos de fato ensinar habilidades, valores e muitas outras circunstâncias vão poder propiciar para as crianças que elas se desenvolvam e não só obedeçam. Segunda sugestão: perceba e cuide das suas próprias emoções. Se a gente acabou de entender que é preciso tempo e que a gente precisa abandonar expectativas irreais e imediatistas, a gente precisa estar bem para caminhar juntos ao lado das crianças e dos adolescentes, com tempo e paciência. Para isso, quando a gente percebe os nossos limites, as nossas habilidades, as nossas restrições, e quando a gente percebe que a gente também precisa cuidar do nosso bem-estar para estarmos mais bem dispostos para educá-los, faz toda a diferença, porque conseguimos ser pais melhores, ser pais mais disponíveis e mais inteiros nesse processo. E aí as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas emoções não se misturam em excesso nesse processo de escolher as práticas educativas. Por isso, cuide de você. É um carinho e uma ação que você está fazendo também diretamente pelo bem-estar e pelo desenvolvimento do seu filho. Terceira sugestão: reavalie como você observa o ato de errar. Quais são seus conceitos sobre isso? Por quê? Se sabemos que vamos vivenciar um momento de lapidação desse desenvolvimento infantil, quando a gente observa um erro e julga aquilo como algo intencional, irreparável,
a chance de nós olharmos para aquilo e naturalmente pensarmos em uma consequência muito grave para aquilo, que não é lógica, que não é proporcional e não é respeitosa, aumenta muito. Portanto, observe como você encara os seus próprios erros e como você observa os erros. Na verdade, falhas são grandes oportunidades, oportunidades da gente fazer melhor, da gente se conhecer mais, da gente reescrever aquela história. E quando a gente olha para os erros dessa maneira, a gente consegue descer na altura da criança e, de fato, ser colaborativo no aprendizado. Quarta sugestão: revele sempre com antecedência as condições. Quando fazemos isso, damos a chance para a criança acertar, damos a chance para a criança ponderar quais serão as consequências de cada ato. Por exemplo, se você diz a seu filho que ele coloque o copo na frente do prato, que ele tome cuidado com o copo para que o copo não caia e ele precise parar o almoço para secar aquele suco, se isso acontece, o seu filho entende que ele vai reparar o erro como uma consequência natural e não como um castigo que você lançou sobre ele, não como uma punição. E a chance dele olhar para isso e absorver aquele aprendizado aumenta muito. Aliás, aumenta também a chance dele cuidar do copo, porque quando você revela antecipadamente as condições, ele fica mais atento sobre as escolhas que ele pode fazer. 5. Seja coerente com a escolha das consequências. É muito importante que a consequência tenha a ver com a prática da criança em relação a alguma habilidade a ser desenvolvida. Por exemplo, se estamos vendo que o nosso filho está brincando com um cachorrinho, a gente pede para que ele se afaste, ele não o faz, a gente não vai deixar a criança sofrer a consequência natural, mas a gente pode tirar o cachorrinho de perto dela, antecipando uma consequência natural, que é ela ficar afastada do cachorro porque ela provocou e foi mordida eventualmente. Então, quando a gente consegue olhar para a consequência e pensar qual é o comportamento que ela precisa desenvolver, a gente consegue sempre pensar em consequências lógicas. Sexta dica: seja justo. Quando a gente escolhe uma consequência, precisamos estar tranquilos, serenos e conscientes se aquela consequência é proporcional, é justa àquela ação. Por quê? Quando uma criança descumpre uma regra, um combinado ou tem algum comportamento que precisa ser ensinado, a chance de nós estarmos envolvidos com as nossas emoções e até escolhermos uma consequência lógica e coerente, mas, por exemplo, muito longa, excessivamente longa, não pela ação da criança, que ela é longa, mas pela nossa emoção. Isso não educa, isso alivia uma emoção de raiva que estamos sentindo e não vai ser benéfico para a criança, já que vai desenvolver outras emoções e não o processo dela se engajar naquela consequência e aprender aquele comportamento novo. 7. Abuse da atenção nos momentos e nos comportamentos positivos. É tão minucioso, difícil e delicada a escolha das práticas educativas. Desempenhamos tempo, investimos nosso esforço, nosso estudo. E o que será que fazemos quando as crianças estão acertando, se comportando dentro do respeito e dentro da harmonia familiar? Muitas vezes deixamos de dar atenção devida. Então, tão importante quanto cuidar do ensinamento de comportamentos mais adequados, mais esperados, mais respeitosos e mais coerentes, é que a gente fique mais atento sobre os comportamentos adequados que a criança manifesta, sobre os momentos em que ela acerta, em que ela consegue, em que ela cumpre com os combinados. Então, abuse do contato, do respeito, do orgulho que você tem por essas atitudes, da admiração, celebre junto com ela todos esses momentos, porque tão eficiente quanto cuidar e ensinar o que ela precisa aprender é fortalecer o que ela já sabe, é engrandecer e encorajar para que ela consiga e continue se comportando tão bem, com tanta segurança,
com tanta empatia. Quanto mais a gente fortalece os comportamentos bons, maior chance a gente tem de conseguir a cooperação, a evolução e um bom desenvolvimento das crianças. Então, se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo importante, ative as notificações e me siga também nas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Até a próxima e conte comigo!